E nós, como igrejas, hoje, no século XXI, a gente se pergunta, né, por que a reforma ainda é importante? A reforma, ela é importante porque uma das metas da reforma era continuar a igreja cada vez mais sendo reformada, continuar nesse processo de crescimento espiritual, crescimento eclesiástico, nessa vida, né, relacionado ao contexto da palavra de Deus, da centralidade em Jesus. E por isso nós vamos trabalhar um pouquinho sobre por que a reforma ainda é importante. E o tema da nossa aula hoje, aula 3, nós vamos falar hoje sobre o pecado, e a aula 3 é o que há, né, de errado conosco, né? Então nós podemos pensar um pouquinho aí, né, o que há de errado conosco nesse contexto hoje relacionado ao pecado. E a gente vai entender um pouquinho o contexto ali da reforma, né, o contexto antes, né, da reforma e também depois com a reforma protestante, como que os reformadores se relacionaram com a questão do pecado. Então, o nosso foco vai ser sobre isso, né? Uma travadinha aqui, mas agora foi. Então, nós vamos começar aqui, né, com uma filosofia de Aristóteles, que ele dizia assim: nos tornamos justos ao praticar atos justos. Então, o período antes da reforma caminhava nessa direção da filosofia de Aristóteles, porque esse era o pensamento da época, né? As pessoas se tornavam justas através de atos justos, ou seja, quanto mais obras eu faço, quanto mais atos de justiça eu faço, mais eu me torno uma pessoa justa, né? Então, a reforma foi importante dentro desse contexto. Por quê? Porque quando nós olhamos ali para os pais da igreja, a maioria deles seguiram essa filosofia de Aristóteles, essa questão de se tornar justo pelas próprias forças, pela própria capacidade, pelo próprio empenho. Então, por isso que no contexto principalmente de Lutero, né? Lutero, ele, como monge, ele tentou de todas as formas alcançar essa justiça, né, por conta própria. E esse foi um dos problemas fundamentais na época da Reforma. Ou seja, eles precisavam se libertar dessa ideia de que o homem, ele é capaz e ele pode se tornar uma pessoa justa por si mesmo. E Lutero, como monge, ele praticava desesperadamente todos os atos de justiça que pudesse imaginar, né? Ele era um monge, então ele jejuava bastante, ele orava bastante, ele fazia suas peregrinações e várias coisas referentes ao monastério. Então ele se dedicava totalmente às práticas espirituais e à piedade, né? E também à penitência, no sentido de que quanto mais ele fazia isso, mais ele se tornava uma pessoa boa, mais ele se tornava uma pessoa justa. E Lutero, né, conviveu praticamente quase toda a sua vida dessa maneira, buscando a justiça, alcançar a justiça diante de Deus, pela sua própria força, pela sua própria capacidade. E quanto mais Lutero vivia nessa situação, né, ao tentar resolver a situação de se tornar justo pelos próprios esforços, ele afundava cada vez mais na escravidão, no desespero e no ódio de Deus. Então, quanto mais ele tentava por si só se tornar uma pessoa justa, mais escravo do pecado ele ficava, mais preso ao pecado ele ficava. E isso trazia também desespero. Ele queria de todas as formas fugir, né, resistir, vencer o pecado, se livrar do pecado, se tornar uma pessoa melhor, ao ponto dele ser tomado pelo próprio ódio com relação a Deus, né? Ele acabou num certo momento da sua caminhada tendo ódio de Deus.
porque era difícil se tornar uma pessoa boa, se tornar uma pessoa justa. E aí, então, nós vamos ler aqui a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 10 ou 12, que diz assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, os reformadores, principalmente aqui baseado na carta de Paulo aos Romanos, eles trazem essa ideia, né, de que o ser humano ele não pode fazer o bem por si próprio. Ele é incapaz de fazer algo justo, algo bom, sem a ação de Deus, a graça de Deus sobre a sua vida. E aí a gente pode pensar, mas pastor, né, tem gente que não caminha com Deus, não tem uma vida que serve a Deus, que adora a Deus, e ainda assim consegue ter atos de coisas justas, de obras boas. Mas aí nós entramos na questão da graça comum, né? A graça comum é a graça de Deus sobre todos, ao ponto de que Deus usa até um ímpio para fazer coisas boas. Mas a gente percebe que toda ação é de Deus, ou seja, não é nada do homem. O homem natural, sem Deus, ele é incapaz de fazer o bem. E Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala sobre isso. E é interessante que lá no capítulo 1, Paulo ele começa já a falar da depravação, né, do homem, das impurezas, das paixões carnais. Ele fala que o homem se afastou de Deus e Deus o entregou em suas paixões, ou seja, cada vez mais o homem se perdeu na caminhada devido à natureza pecaminosa do pecado. E aí, quando chega no capítulo 3, né, ele traz essa referência de que não há um justo sequer. Não há ninguém que faça o bem. E até porque Paulo ele está falando relacionado aos gentios, mas ele também fala relacionado aos judeus. Então ele fala que nem entre os gentios, nem entre os judeus, há alguém capaz de fazer o bem ou se tornar uma pessoa justa diante de Deus. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3, 23. Então, aqui nós podemos voltar um pouquinho, né? Então, por que a reforma foi importante? Por que nós precisamos ter uma visão correta com relação ao pecado? Porque a visão antes da reforma era uma visão de que o pecado poderia ser melhorado, ou seja, o ser humano, por mais que ele seja pecador, ele poderia ter uma vida melhor, se tornar uma pessoa boa, uma pessoa justa, pela sua própria força e capacidade, através dos seus próprios atos. Então eles relacionavam o pecado não como algo gravíssimo ao ponto de que agora o ser humano ele está totalmente incapaz de fazer algo bom. Tem até um exemplo interessante, né, que é trabalhado no capítulo do livro, que ele diz assim: se uma pessoa ela tem ódio de uma pessoa idosa, né, se você tem ódio de uma pessoa idosa, para você melhorar e para você se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa justa, basta você apenas começar a ter atitudes boas com o idoso. Tratar bem, né? Tratar ele de uma maneira coerente, de uma maneira respeitável, fazer coisas boas, obras boas aos idosos. Então, isso vai fazendo você uma pessoa melhor. Porque para eles, a ideia que eles tinham relacionada ao pecado é que eu sou pecador, mas eu posso me tornar uma pessoa boa por si mesmo. Então, por isso que a reforma ela traz um rompimento com essa filosofia de Aristóteles. Porque a reforma vem mostrar para nós que o homem, o ser humano, ele é incapaz de fazer o bem, de fazer justiça, de fazer coisas que agradam o coração de Deus por si próprio. Não tem jeito. E é basicamente isso que nós vamos caminhar aqui nesta manhã. E dentro disso nós podemos destacar aqui para nós, né, um conceito teológico que vem, né, do contexto da Reforma Protestante,
que é a depravação total. A depravação total, ela é um dos 5 pontos do calvinismo, e ela é uma doutrina que dita que o homem ele é passível, né, de salvação, senão pela graça de Deus, pois todo homem está corrompido desde o nascimento, né? Até o próprio Davi, no Salmo 51, né, depois de ter pecado, ter feito coisas que desagradavam o coração de Deus, ele diz assim: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, a ideia de que nós somos pecadores desde o nosso nascimento, nós nascemos já em pecado, porque nós herdamos o pecado. E a reforma traz essa figura de que nós herdamos toda a corrupção do pecado lá em Adão, porque Adão é o representante de toda a raça humana. Adão pecou contra o Senhor, o pecado entrou no mundo, todos nós passamos a sermos pecadores. Então, é essa a ideia, né, que a reforma traz. Então, dentro da depravação total, a ideia de que nós somos corrompidos, né, desde o nosso nascimento. E na teologia reformada, o termo depravação se refere à perversidade, corrupção, o mal inato do homem não regenerado. Então, em si, o homem ele é depravado, ele vive nessa depravação, né? Hoje nós não temos mais essa ideia de que eu não sou uma pessoa depravada, né, no sentido de pecaminoso. Nós somos pessoas depravadas relacionadas ao pecado. O pecado trouxe essa depravação, né, em nós, no nosso ser, nas nossas emoções, nas nossas vontades, tudo relacionado a nós. O que faz a diferença nas nossas vidas é a ação de Deus. E hoje nós temos o Espírito Santo de Deus que nos conduz a fazer a vontade de Deus, a obedecer a Deus, a viver uma vida diferente. E quando nós aplicamos aqui, adicionamos a palavra total, né, a depravação, é portanto enfatizar sem nenhuma sombra de dúvida a verdade de que não há absolutamente nenhuma bondade espiritual no homem natural que é nascido do Adão caído. Então, para trazer uma realidade mais profunda relacionada ao pecado, a reforma traz essa ideia de depravação total, não apenas depravação, mas uma depravação total, que define o homem sendo agora alguém corrupto em todo o seu ser. Isso traz uma gravidade maior relacionada ao pecado. Por isso que existia muito no contexto da reforma, dentro da Igreja Católica Romana, a cultura da penitência. A penitência era uma maneira das pessoas alcançar o perdão de Deus relacionado ao pecado, e isso resolvia o problema da pessoa. A pessoa pecava, a pessoa desagradava o coração de Deus, a pessoa buscava por si própria ser uma pessoa justa, então ela praticava a penitência, né? Ela fazia os seus sacrifícios, ela praticava vivia suas práticas espirituais, nessa perspectiva de que isso fazia com que elas pudessem se tornar pessoas melhores, pessoas justas. E a gente, às vezes, olhando para fora e para a sociedade, a gente vê tantas pessoas com esse pensamento, né? Quanto mais coisas boas eu faço para alguém, eu me torno uma pessoa melhor ainda, né? Quanto mais eu faço obras de justiça, de caridade, quanto mais piedoso eu sou uma pessoa melhor, né? Às vezes eu não sou tão pecador assim, né? Eu não preciso de tanta graça assim sobre a minha vida. Lógico que nós precisamos, porque dentro do contexto da reforma nós nos tornamos pessoas totalmente corrompidas relacionadas ao pecado. E aqui um ponto, né, que nós podemos lembrar aqui, que já até foi falado, os reformadores afirmavam que o ser humano é incapaz de buscar a Deus por vontade própria, né? Então ficava aquela briga no contexto antes da reforma sobre a escolha do homem, o homem escolhe Deus ou não escolhe, né? Então a cultura da época defendia que o homem tinha a capacidade de escolher Deus, de se voltar para Deus,
de querer escolher Deus e não o pecado, e a reforma traz o contrário. Ela mostra que o ser humano, por natureza, ele escolhe o pecado, e não Deus. Ele escolhe fazer aquilo que desagrada o coração de Deus, e não aquilo que agrada o coração de Deus. E foi assim que Lutero viveu, né, praticamente quase toda a sua vida. Ele viveu uma vida sofrida, angustiada, abatida, frustrada, por tentar se tornar uma pessoa justa pelas próprias forças. E nós sabemos que Lutero, né, teve a oportunidade, né, quando ele começou a ler as Escrituras Sagradas, ele voltou a dedicar sua vida às Escrituras Sagradas, né, e lendo lá Romanos, capítulo 1, versículo 17, o justo viverá pela fé. Né, ali Lutero se converte ao Evangelho, se converte ao ensinamento correto da palavra de Deus, e aí ele começa a entender que o homem só pode se tornar justo por causa de Jesus, por meio do sacrifício de Jesus. Então, se hoje nós temos a possibilidade de fazer a vontade de Deus, de fazer as nossas escolhas, muitas vezes relacionadas à palavra de Deus, à vontade de Deus, aquilo que agrada o coração de Deus, não é por nós, não é pela nossa própria força e capacidade, não é pelo nosso próprio entendimento, mas é pela ação de Deus em nós. É pela ação do Espírito Santo de Deus dentro do nosso coração, que nos conduz, que nos guia, que nos orienta, que fala aos nossos corações. E por isso a reforma ainda é importante por causa disso. Porque a gente precisa constantemente lembrar de que nós não conseguimos fazer a vontade de Deus, obedecer a Deus, ou sermos pessoas melhores sem Deus e sem a ação de Deus. Né? Muitas vezes a gente cai no contexto, quando a gente vai evangelizar, a gente vai, né, aproximar das pessoas lá fora, e às vezes a gente tem a ideia de conversar, de falar das coisas de Deus, e tem pessoas que falam assim, mas eu não preciso tanto não, eu sou uma boa pessoa, né? Eu não fumo, eu não bebo, eu não falo mal de ninguém, né? Eu até ajudo, né, as pessoas na sociedade, eu dou cestas básicas, eu ajudo quem está precisando, né? Eu ajudo a obra de caridade. Então as pessoas têm muitas vezes essa visão. E a reforma traz para nós essa profundidade, essa gravidade que o pecado trouxe para a raça humana. Então a gente tem que entender sempre isso. O pecado nos afetou de tal forma, queridos, que nós não conseguimos fazer nada por nós mesmos. E é o que Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala: ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Ou seja, nós estávamos mortos nos nossos pecados. E é tão interessante a analogia que Paulo usa aqui, porque nós sabemos que um morto, uma pessoa morta, ela não tem vida, ela não consegue fazer nada. O morto não tem ação nenhuma mais, não consegue mudar o rumo, o curso da sua vida, nada, acabou. E quando ele fala que nós estávamos mortos, né, nas nossas transgressões e pecados, é nessa situação, essa incapacidade, né, de nós fazermos alguma coisa para reverter a nossa situação diante de Deus. Ou seja, não havia solução. Relacionado ao pecado, nós não podemos fazer nada. E por isso que Agostinho fala que a salvação é Deus fazendo por nós aquilo que nós jamais conseguiríamos fazer por nós mesmos. Ou seja, nós somos incapazes de fazer qualquer coisa relacionada a Deus e a sua vontade, principalmente relacionado à salvação, porque o pecado, né, trouxe essa condenação sobre nós, e todos nós herdamos essa corrupção do pecado.
Outro ponto aqui dos reformadores é que eles afirmavam que a fé tem de surgir, fluir do sangue, das feridas e da morte de Cristo. Então, a fé realmente relacionada a Deus e a nossa vida espiritual, ela só tem um fundamento, que é Jesus, o sacrifício de Cristo na cruz. E foi uma das coisas que a Reforma também trouxe dentro desse contexto da filosofia de Aristóteles. Porque Aristóteles defendia que o homem poderia se tornar justo através de atos justos. Então, qualquer coisa que ele fizesse de bom, ou qualquer obra que ele fizesse, isso ia fazendo dele uma pessoa justa. E aí, os reformadores traz o foco de que é somente por meio do sacrifício de Jesus. E por isso é importante a gente entender a gravidade do pecado. Porque quanto mais nós entendemos a gravidade do pecado, mais sentido tem nós entendermos que um Deus, né, gracioso, amoroso, né, que nos escolheu, que veio até o nosso encontro, mudou a nossa história, mudou a nossa vida, nos trouxe a salvação, tem sentido para as nossas vidas. Quanto mais nós entendemos a realidade, a profundidade de que o pecado causou nas nossas vidas, mais nós nos rendemos a Jesus. Então, esse foi o ponto fundamental da reforma, trazer essa realidade para as pessoas. Porque as pessoas tinham dificuldades de focar, de centralizar a vida no sacrifício de Jesus, porque elas achavam que não era tão necessário. Eu conseguia por mim mesmo resolver a minha situação, porque eu poderia me tornar uma pessoa justa por conta própria. E toda a cultura daquela época estava nessa mentalidade, na filosofia de Aristóteles, que o homem pode se tornar justo através de atos justos. E uma das coisas, quando Lutero se converteu e quando ele escreveu as suas 95 teses, ele escreveu um tratado dizendo sobre isso. Que não era Aristóteles que definia o que as pessoas deveriam crer e seguir, mas sim a palavra de Deus. E a palavra de Deus revela para nós que nós se tornamos justos em Jesus, por meio do sacrifício de Jesus. E não é à toa que o escritor de Hebreus ele fala, né, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Porque a cultura do Antigo Testamento era assim. Como que as pessoas obtinham perdão de Deus? Através dos sacrifícios. Então as pessoas faziam sacrifício por meio do sacerdote anual para obter o perdão. Então o animal tinha que ser morto. O sangue tinha que ser aspergido para que houvesse perdão. E foi isso que Jesus fez por nós. E é isso que nós vemos no sacrifício de Jesus. E por isso que os reformadores definem que a fé tem que surgir e fluir do sangue, das feridas e da morte de Jesus. Às vezes nós esquecemos, queridos, mas nós precisamos focar, lembrar sempre. A gente pega ali o contexto, né, principalmente dos evangelhos, e a gente tem que focar e entender que o principal alvo do evangelho é anunciar o Cristo. Não apenas o fato, né, de Jesus estar presente ali. Lógico que nós vemos lá em Mateus, né, quando o anjo fala para Maria assim, você vai dar um filho e colocará o nome dele de Jesus, e ele vai, né, livrar o seu povo do pecado. Mas a ideia por detrás dessa afirmação está o Cristo. Ou seja, o Messias prometido, o Cordeiro de Deus, que viria para tirar o pecado do mundo. Então, a coisa mais preciosa que os evangelhos ensinam para nós é a missão de Jesus, que foi o seu sacrifício. Os evangelhos focam nisso. Mas o evangelho mais centralizado nisso é o evangelho de Marcos. O evangelho de Marcos tem essa finalidade. E eu gosto bastante do evangelho de Marcos, porque ele traz esse entendimento para nós.
do sacrifício de Jesus. Quando chega no capítulo 10, a partir do versículo 32, Jesus começa a falar ali da sua morte, da sua ressurreição. Só que ali em Marcos capítulo 10 já era a terceira vez que Jesus estava falando da sua morte, do seu sacrifício, da missão dele relacionado a trazer o perdão dos pecados. Ele já tinha falado lá no capítulo 8. Ele fala ali em capítulo 8, versículo 31. E aí até Pedro começa a falar para Jesus assim, não, né? Começa a repreender Jesus. E Jesus fala para ele, arreda de Satanás. Porque você não cogita das coisas de Deus e sim das coisas dos homens. Porque Pedro não estava entendendo que a fé seria fundamentada no sacrifício de Jesus. E no capítulo 9 acontece a mesma coisa. Jesus está ali falando também no capítulo 9, versículo 31, sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição. Os discípulos não compreenderam nada e começaram a discutir entre eles quem era o maior no reino dos céus. E essa era a cultura, né, da mentalidade judaica daquela época. Eles não esperavam o Cristo, no sentido de que o Messias seria o Cristo que viria e morreria. Na mentalidade judaica, eles aguardavam o Messias triunfalista, o filho de Davi com espada na mão, que viria para derrotar todo o Império Romano, construir o seu reino aqui nessa terra. E por isso que lá no capítulo 10, João e Tiago pedem um lugar, uma direita e outra esquerda. E Jesus fala para eles assim, não, entre os governadores dessa terra, eles sim buscam poder, eles sim buscam posições. Mas entre vocês, quem quiser ser o primeiro, que seja o último, quem quiser ser maior, que seja servo de todos. E aí Jesus fala, porque o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ou seja, a centralidade da Escritura, do Evangelho, é o sacrifício de Jesus. Sem o sacrifício de Jesus não há remissão, não há perdão, não há salvação. E é isso que os reformadores trouxeram para nós. E por isso que a reforma ainda é importante, para nos lembrar disso. Que o pecado foi algo tão grave que precisou alguém ser sacrificado, mas alguém inocente. E esse inocente é o próprio Deus, que se fez carne, habitou entre nós, sofreu e morreu numa cruz. Então é isso que a reforma traz para nós. Essa questão de que a fé é fundamentada na morte, nas feridas, no sacrifício de Jesus. É engraçado que na cultura da época não era centralizado em Jesus. Era centralizado no homem. Naquilo que o homem poderia fazer, nas suas ações, nas suas obras. E aí Lutero e os demais reformadores resgataram esse entendimento. O pecado foi algo tão grave que para resolver a situação de pecado, o Filho de Deus precisou vir e morrer numa cruz por nós. É uma coisa assim tão simples, tão básica, que nós já conhecemos, nós já sabemos. Mas às vezes nós esquecemos relacionado às nossas atitudes. Às vezes na caminhada a gente tem essa tendência. Estou na igreja hoje eu sou pastor, hoje eu sou um líder, hoje eu sou uma pessoa mais assim, tranquila, então pode ser que eu seja uma pessoa melhor. Não, eu sou uma pessoa totalmente marcada, corrompida e afetada pelo pecado. E a minha fé está fundamentada não nas minhas ações, mas no sacrifício de Jesus, na obra de Cristo no Calvário. Passar para o pastor Marcos, se quiser compartilhar alguma coisa. Maravilhoso, viu? Ouvir isso. É tão básico, mas é tão útil, é tão importante para a nossa vida. Ouvindo você falar, minha mente começou a navegar aqui pela Escritura. E eu tive o seguinte insight: não à toa, Deus usou, o Espírito Santo usou a carta de Paulo aos Romanos para impactar o coração de Martinho Lutero,
Calvino, Zwinglio e todos os reformadores. Porque a carta de Paulo aos Romanos, fiz aqui uma digressãozinha, era um passeio na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, até o capítulo 8. Um dos assuntos principais da carta é o pecado. E a maneira como o apóstolo Paulo trabalha a questão do pecado é fantástica. Porque ele dialoga com as duas culturas. Ele está escrevendo aos romanos, então ele está escrevendo para a cultura do império. Uma cultura absolutamente promíscua. Talvez a mais promíscua. Há estudiosos que dizem, irmãos, que as coisas que eram praticadas lá na época escandalizariam a nós hoje. Hoje, se a gente tivesse um presidente, uma presidente, um líder, que praticasse as coisas que os imperadores romanos praticavam, nós teríamos dificuldade de votar nesses homens e mulheres, porque eles iriam escandalizar a gente hoje. Só para a gente tentar comparar hoje, a cultura de hoje, 2021, século XXI, com a cultura do Império Romano. E o apóstolo Paulo está escrevendo para esse povo. E como ele começa lá no capítulo 1, falando de pecado? O que é pecado? Em Romanos capítulo 1. Pecado, segundo o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, é adorar a criatura em lugar do Criador. Isso é pecado. Pecado não é só aquilo que eu faço. Pecado tem a ver com adoração. E é por isso que Deus entregou os homens e mulheres ao seu bel prazer. E mudaram, inclusive, as suas relações naturais. Se relacionando sexualmente, homem com homem, mulher com mulher. Está lá, Romanos capítulo 1. Pecado é importante. O apóstolo Paulo abre a carta de Paulo aos Romanos falando de pecado. E fala de pecado para aquela cultura. Não tem pudor, não tem temor. Pudor ele tem, não tem temor. Ó, a verdade é essa aqui. Quer saber a razão dessa sem-graceza de vocês? Quer saber a razão dessa deturpação de vocês? É isso aqui, ó. Vocês deixaram de adorar o Criador para adorar a criatura. Aí no capítulo 3 ele diz essa verdade maravilhosa. Todos pecaram e carecem da glória. Pecado de novo, aparecendo no capítulo. E aí ele fala, não é questão só do romano, viu? É do judeu também. Não adianta ir para o templo. Não adianta o sacrifício. Romanos capítulo 4. O que adianta é a justificação pela fé. Romanos capítulo 5. Aí no capítulo 6 ele volta, dizendo, mas então já que nós somos justificados, a gente vai continuar pecando? De modo nenhum. Nosso proceder agora é outro. Só que é o seguinte, somos justificados, não vamos continuar pecando, mas o pecado continua em mim e em você. Romanos capítulo 7. Lembra da angústia de Paulo? Qual que é a angústia do apóstolo Paulo? A angústia do apóstolo Paulo é a minha e a sua. O mal que eu detesto, as minhas atitudes pecaminosas, esse eu faço. E o bem que eu desejo, nem sempre eu faço. Miserável homem que sou. Olha a angústia do pecado. Olha como o pecado é importante mesmo. Ele continua dando o seu sinal de vida mesmo naqueles que foram, sobre aqueles que foram justificados pela fé. Como é que a gente se livra disso, cara? Aí Romanos capítulo 8 nos vai por isso. Graças a Deus por Romanos 8. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para aqueles que foram manchados, encharcados com esse sangue maravilhoso de Jesus. Mas o pecado continua. Pastor, quando é que a gente vai se livrar dele? Só na ressurreição. Só na ressurreição do corpo. Só na ressurreição. Quando nós seremos 100% parecidos com Jesus. Então, eu pensei nisso, sabe? Como a carta de Paulo trabalha, aos Romanos trabalha, né? Essa questão do pecado, e como os reformadores beberam nesse texto sagrado para definir as bases, né? Os pilares.
da doutrina do pecado e da justificação pela fé. Maravilhoso. Penso de Deus, né? Pensa. Quando você fala adorar a criatura vencedora, poderia ser puxado a adorar ele mesmo? Sem dúvida, sem dúvida. É ele mesmo ou uma outra criatura. Seja o sol, seja a lua, seja o mar, seja o elefante, seja a girafa, seja a cobra, seja um outro ser humano, uma autoridade, o imperador, por exemplo. E Paulo é cirúrgico ainda. Quando ele fala adorar a criatura, ele está lembrando, ele está cutucando. Vocês ficam chamando César de Kyrios. Só Jesus é Kyrios. E quando eles adoram a ele mesmo, que é muito do que a gente vive na nossa cultura hoje. A nossa cultura hoje tem vários ídolos. E dentre esses ídolos, a própria pessoa. A cultura da beleza, da vaidade, do empoderamento. Pode ver, pode procurar todas as digressões, todas as rachas ideológicas da nossa cultura, eles nascem daí. De você tirar os olhos do Criador e começar a adorar a criatura. A adoração é coisa séria. O pecado é isso, não é aquilo que eu faço. Só. Aquilo que eu faço é uma expressão daquilo que eu creio, daquilo que eu adoro. Se eu adoro a Deus, eu vou praticar obras boas, obras de justiça. É claro que não é 100%. Nessa condição aqui humana, nós não conseguimos, mesmo adorando a Deus, nós não conseguimos nos livrar do corpo do pecado. Só Cristo Jesus nos livra do corpo do pecado. Mas isso é adoração também, percebe? Esse reconhecimento de que não é pelas minhas forças, é em Deus. Então, a vitória sobre o pecado é adorar o Criador, ao invés da criatura. É assim, ponto. De Gênesis a Apocalipse, é assim. A gente se desviou disso. E aí a consequência é essa, toda sorte de males, né? Muito profundo isso, né? Muito profundo. É interessantíssimo a gente mergulhar na Escritura. Como Deus usou o apóstolo Paulo para trazer essa clareza, né? Acerca do pecado. E os reformadores beberam nisso, que é onde a gente tem que beber também, né? Verdade. Em Efésios 1, 7 e 8, né, relacionado ao sacrifício de Jesus, Paulo diz assim: nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. Então, mais uma vez, reforçando a questão do sacrifício de Jesus, né, do sangue de Cristo derramado e da abundante graça, né, sobre as nossas vidas. Os reformadores afirmavam que se o pecado não for um problema muito grande, Cristo não precisará ser um grande salvador. E nós não precisaremos de muita graça, né? Então, pegando aqui que o pastor Marcos, né, colocou para nós aqui de Romanos, e a gente vai ver essa realidade, né, que Paulo traz aqui, escrevendo aos Romanos, dessa realidade da profundidade do pecado, ao ponto dele falar que todos nós, né, o ser humano em si, ele se tornou, né, corrupto, né, ele está morto, né, devido ao pecado de Adão. Ele vai falar várias vezes, por um só homem, né, por Adão entrou o pecado, né, e ele vai falar sobre essa questão do pecado, né, e ele termina o capítulo 6 dizendo que o salário do pecado é a morte, né, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, né, é a vida eterna em Cristo Jesus. Então ele está falando sobre essa questão, né, principalmente de que o pecado é tão grave e ele é tão grande relacionado à natureza humana que todos precisam de um Salvador. Todos precisam de Jesus. Ao ponto dele falar assim, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. No capítulo 5 de Romanos ele vai falar sobre isso. Abundou a graça de Deus. Então a gente precisa lembrar disso. Nós precisamos de Jesus. Mas a gente acha que as pessoas lá fora precisam de Jesus, né? As pessoas lá fora precisam de um Salvador. Nós aqui dentro da igreja precisamos de um Salvador. Nós precisamos de Jesus. Não é porque hoje nós temos uma vida diferente e Deus tem moldado o nosso caráter, Deus tem trabalhado em nós e Deus tem transformado as nossas vidas. Hoje nós podemos olhar para o passado e falar assim, não, hoje sim, eu sou uma nova pessoa, eu sou uma nova criatura, mas ainda assim,
Nós precisamos do Salvador Jesus. Se desconectar a nossa vida de Jesus, o Salvador, o Cristo, nós estamos perdidos. E isso é importante, queridos. A gente trazer isso à nossa mente e lembrar sempre. E por isso que, né, Lucas, escrevendo em Atos, capítulo 4, versículo 12, ele fala que não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Né? É somente Jesus. A salvação é somente em Jesus. A nossa situação relacionada ao pecado foi resolvida em Jesus. Lá na cruz, quando Jesus ele morreu naquela cruz por nós, derramou seu sangue naquela cruz por nós, todos os nossos pecados já foram perdoados. Pecados passados, pecados que estamos cometendo ainda hoje e iremos cometer no futuro. Todos já foram perdoados lá na cruz. Então, por isso que a gente tem que trazer essa realidade para nós. É bem interessante que a gente lembra assim, da cultura do Antigo Testamento, nessa perspectiva de que o pecado separava de Deus. O profeta Isaías fala sobre isso. Que se tem uma coisa que nos separa de Deus, é o pecado. O pecado nos separa de Deus. Mas em Cristo Jesus, o pecado já não tem mais domínio sobre nós. Que o pastor Marcos falou em Romanos capítulo 8, versículo 1. Que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, e é tão interessante que no capítulo 8, como o pastor Marcos falou, no capítulo 7, Paulo vai trabalhar essa crise de que ele não consegue fazer aquilo que é bom, aquilo que é correto, aquilo que agrada a Deus, mas ele faz aquilo que é mal, aquilo que é ruim, aquilo que desagrada a Deus. Mas aí, a partir do capítulo 8 ele fala sobre isso. Mas aí ele começa a demonstrar todas as ações do Espírito Santo de Deus. Porque quem nos ajuda nessa luta, nessa caminhada, a viver uma vida que agrada o coração de Deus é o Espírito Santo de Deus. Então... A Mari fez uma pergunta interessantíssima aqui no chat. Eu já respondi aqui pelo chat, mas eu acho que vale a pena fazer para a classe aqui também. Ela perguntou aqui no chat se o Espírito Santo nos avisa antes de pecarmos. Olha que interessante. Pastor, o Espírito Santo ele nos avisa antes da gente cometer o pecado. E aí eu tomei liberdade, que eu estou no chat aqui, eu respondi antes, durante e depois. Esse é o ministério do Espírito Santo. Esse Deus que mora dentro da gente, nos ajuda antes, dizendo, Marcos, não faça isso. Meu filho, minha filha, não é esse o caminho. Não faça isso. Isso não vai trazer felicidade. Isso não vai suprir você. O que a gente faz? Tapa os ouvidos e faz. Muito interessante isso. Eu aprendi uma coisa com o pastor muitos anos atrás e não esqueço. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, eu não vou me lembrar aqui agora objetivamente o versículo, mas o apóstolo Paulo diz assim, se conseguir achar aí, pastor Leandro, você me auxilia. Ofereçam os vossos corpos a Deus e não ao pecado. O pastor me ensinou de uma maneira prática a seguinte questão. Falou, quando você estiver sendo tentado por uma situação, por um pecado, e o Espírito Santo te fizer lembrar naquele momento, fizer você lembrar que existe Deus, que muitas vezes ele está tão cego, tão desejoso de cometer aquele pecado, que a gente fica cego e surdo mesmo. Mas se naquele momento você for tocado, ore a Deus. Ore o seu joelho ali naquele momento, antes de pecar, e clame pelo sangue e pelo poder de Jesus Cristo. Na opinião dele, e é a minha opinião hoje também, que eu aprendi isso com ele, é assim, é isso que significa Romanos capítulo 6. Oferecer o nosso corpo a Cristo e não ao pecado. Se você e eu fizermos assim, a probabilidade
de vencermos a tentação é enorme. É enorme. É enorme. E no 6,14 ele diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, sim da graça. É isso aí. É impossível deixar de pecar? Olha, é impossível você nunca pecar. Isso é impossível. João ensina isso. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Agora, é impossível também vencer as tentações? De modo algum. De modo algum. O Espírito Santo nos ajuda antes, durante e depois. Porque se você não conseguiu vencer, vamos imaginar que você não orou, você não pediu, você só quis fazer, você só cometeu o pecado. O que eu faço agora? O Espírito Santo vem e trabalha o arrependimento. Então a gente não morre de tristeza e de desesperança por conta do pecado. Ele trabalha o arrependimento. E o que o Espírito Santo faz? Ele traz as verdades do sangue precioso de Cristo. Que é o sangue de Jesus, irmãos, que faz toda a diferença. A gente vence o pecado pelo sangue, a gente é perdoado pelo sangue quando peca, é o sangue de Cristo. Mas há sim esse ministério poderoso do Espírito Santo. Poderoso. Os reformadores afirmavam também que, corrompidos do começo ao fim, não conseguimos consertar a nós mesmos. Então, lembrando lá do início, né? Os reformadores estão combatendo uma cultura dessa questão de se tornar melhor, se tornar justo por conta própria. Então, mais uma vez, né? A gente pode ressaltar que nós não conseguimos consertar a nós mesmos. A gente, igual o pastor Marcos, né, nós seremos totalmente sem pecado na ressurreição do corpo, quando nós estivermos na glória, né, com o Senhor Jesus. E já concluindo aqui, vou concluir praticamente pegando o gancho que o pastor Marcos trouxe aqui para nós, que é a visão fundamental da reforma. A visão radical do pecado pela reforma é a razão pela qual nós, pecadores, temos de nos lançar somente sobre a graça de Deus. Então, por isso que é interessante a gente lembrar da profundidade do pecado e da podridão que o pecado gerou em nós, da nossa miséria mesmo. Porque aí sim nós nos renderemos constantemente à graça, ao Salvador Jesus, ao sacrifício de Cristo na cruz. O pastor Marcos usou aqui essa questão de que quando a gente estiver sendo tentado, a gente estiver sendo impulsionado pelo pecado, e da gente se humilhar diante de Deus, da gente clamar pela misericórdia, pela ajuda, pela força de Deus, se render a Deus. E Paulo ele vai falar aqui, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, sim da graça. E olha como que é interessante, como que é libertador. Quanto mais nós reconhecemos a nossa natureza pecadora, miserável, a profundidade do que o pecado causou em nós, mais nós reconhecemos que precisamos da graça de Jesus e mais nós nos rendemos a ela. Na cultura da época, no período antes da reforma, o que estava acontecendo? Eles estavam tentando se tornar justos pelas próprias forças, pelos seus atos, pelas suas ações. E quanto mais eles faziam isso, mais escravos eles ficavam no pecado, mais amargurados, mais presos. E foi o que aconteceu com Lutero na prática. Mas quanto mais Lutero reconheceu a profundidade do pecado, da sua miséria, da sua podridão, da sua depravação total, ele se rendeu de fato a Jesus e entendeu que somente em Jesus ele poderia ser declarado justo diante de Deus. E isso é libertador. Porque aí a gente para de depender de nós mesmos e a gente começa a depender de Jesus. E aí, ao invés da gente tentar por nós mesmos, nós procuramos a ajuda de Jesus. Nós agarramos a Ele, entendendo que Ele é a única saída, a única solução relacionada à nossa vida, relacionada ao pecado. Tanto para a salvação e para viver nesse mundo. Então, que nós possamos sair daqui dessa manhã nessa certeza
de que a visão, parece que a gente olha para a reforma, parece assim que eles trouxeram uma visão radical do pecado, e é isso mesmo. Uma visão radical da natureza do ser humano, nessa depravação total, que ele é incapaz por si mesmo de fazer qualquer outra coisa relacionada a Deus, à vontade de Deus, de se salvar, de agradar o coração de Deus. Mas agora ele se lança na graça, na misericórdia, no amor, e descansa no sacrifício de Jesus. Não na perspectiva de que, então, já que, né, tem aquela questão, né, que muitas pessoas usam, né, da graça, se eu sou salvo pela graça, então posso continuar vivendo de qualquer maneira. Não é isso. E até Paulo vai falar isso aqui em Romanos também. Que nós temos que viver segundo o Espírito Santo de Deus, segundo a ação de Deus em nós. Mas a gente só consegue caminhar nessa direção quando a gente entende a profundidade de quão pecadores nós somos e da nossa incapacidade de fazer algo de bom, algo que agrade a Deus pela nossa própria força, pelo nosso próprio entendimento. Ou seja, tudo nós dependemos de Jesus, do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. É a graça de Deus, queridos. É a graça de Deus que nos liberta. E por isso que Paulo sempre foi contrário ao foco da exigência da lei. Você viver uma vida totalmente debaixo da lei, no sentido de que você vai obedecer à lei de maneira perfeita. Não. Nós somos incapazes. Cristo obedeceu à lei de maneira perfeita. E é essa graça que nós recebemos que permite nós, hoje, no século 21, termos uma espiritualidade sadia. Você pode perceber uma coisa. Eu não sei a experiência religiosa e cristã de cada um de nós aqui, mas eu posso testemunhar um pouquinho da minha. Eu lembro que no começo da minha conversão, eu que venho de uma vida totalmente assim, perdida do mundão, de drogas, tantas coisas perdidas. E quando eu comecei a caminhar com Jesus, Jesus começou a moldar o meu caráter, transformar a minha vida, eu comecei a me tornar uma pessoa muito religiosa, no sentido de que eu me achava melhor do que as pessoas, melhor do que a minha família, né? Às vezes a gente quer apontar o dedo, quer acusar as pessoas, só que a gente vive um dilema. A gente se acha uma pessoa boa, mas quando a gente desobedece, quando a gente peca, quando a gente faz algo que desagrada o coração de Deus, a gente desaba, a gente fica escravo. Mas qual que é o caminho que a reforma traz para nós? É o sacrifício de Cristo, é a graça de Deus em Cristo Jesus. Que nós possamos descansar o nosso coração de fato, em saber que o que nos esperava, o que nos espera de fato, é a condenação do inferno mesmo. Mas nós não iremos para o inferno por causa de Jesus, por causa do sacrifício de Cristo naquela cruz. E se hoje, diante de Deus, eu posso ser conhecido como uma pessoa justa, é porque em Cristo Jesus, Deus nos declara justos. Uma coisa que eu aprendi na caminhada é de que quando Deus olha para nós e enxerga nós pessoas justas, Ele olha para nós e vê Jesus em nós. Então, é a graça de Deus sobre as nossas vidas. Pastor Marcos. Você falou no seu testemunho pessoal, e eu acho que cabe bem essa palavra que o Sérgio mandou aqui também no chat. Ele disse assim, sobre homossexualismo, vemos uma forte pressão da sociedade em aceitar isso como normal. Eu entendo que incluir e amar a todos é dever do cristão, mas compactuar com o pecado, nunca. Respeito e inclusão não é apologia nem concordância.
Muito interessante também essa observação. Eu respondi aqui no chat para ele, mas eu trago essa reflexão no sentido assim de que, justificados pela fé por meio de Cristo que somos, como é que a gente trata o pecado das pessoas? Como é que a gente trata os pecadores? Sempre com graça e com misericórdia. Sempre com graça e com misericórdia. Disse aqui para ele, digo para os irmãos aqui no presencial, que nós precisamos orar e pedir a Deus o coração de Jesus. Qual é o coração de Jesus com relação ao pecado e aos pecadores? Leia os evangelhos. Leia os 4 evangelhos e você vai descobrir qual é o coração de Jesus em relação ao pecado e em relação aos pecadores. E você vai concluir que ele odeia o pecado e ama os pecadores. Simples assim. Ele odeia o pecado e ama os pecadores. É assim que nós devemos ser. Agora, vai colocar isso em prática. Levanta amanhã e vai para o seu trabalho, vai para a sua escola, vai para o seu dia a dia. Vai colocar isso em prática. Odiar o pecado e amar o pecador. Essa separação. Isso é impossível a um ser humano. A gente não dá conta de fazer isso. Mais uma vez, nós precisamos da assistência do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos ensina a agir assim, a ter esse coração de Jesus. E detesta o que a pessoa faz de errado, o pecado em mim e nela, e no outro, mas que ama o pecador. Ama no sentido de, não de concordar, não no sentido de passar a mão, mas ama no sentido de estar perto. De pregar o Evangelho, de anunciar, de orar, de interceder, de estender a mão, de abraçar, de dar um copo de água fria, de dar um pão, de dar amor, de dar atenção, de não desprezar, não se considerar superior. Porque a religiosidade faz isso com a gente. Perigosíssimo você entender errado a graça. Perigosíssimo você entender errado o perdão. Perigosíssimo, cria monstros. Cria monstros evangélicos, monstros religiosos. Eu sou superior a você. Prostituta, travesti, homossexual. Olha, pessoas dizem, ainda bem que eu não compactuo com essas coisas, pastor. Lembra lá de Lucas 18? Obrigado, Senhor, porque eu não sou isso, não sou aquilo, não sou como publicano. Desceu para casa do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Tem pessoas que estão vindo para a congregação, vindo para adorar a Deus e voltando do mesmo jeito. Por quê? Porque não entenderam a justificação pela graça. Não entenderam a gravidade do pecado, não entenderam que mesmo salvos em Cristo são pecadores e precisam amar, ter compaixão com os pecadores. Fantástico, hein? Os desdobramentos dessa aula e desse bate-papo nosso hoje sobre a reforma, nesse quesito do pecado. Implicações fantásticas. Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar, né? Encerrando a nossa aula. Senhor, nós queremos, ó Deus, te louvar, nós queremos, ó Deus, bendizer o teu nome. Obrigado, Pai, pelas nossas vidas. Obrigado, Deus, pela tua presença aqui em nosso meio. Obrigado por esse tempo precioso que tivemos aqui, estudando da tua palavra, aprendendo de coisas importantes relacionadas ao teu reino, ao contexto da reforma protestante. Obrigado, Deus, porque o Senhor levantou homens e mulheres, pessoas na história para fazerem a diferença, para serem instrumentos do Senhor de graça e para fazer com que nós possamos voltar os nossos olhos para o Senhor, para a tua palavra e entender e reconhecer de maneira profunda o quão miseráveis, pecadores nós somos, ó Deus. O que faz diferença nas nossas vidas, relacionada às pessoas lá fora, é a tua graça sobre nós, ó Pai. É que nós estamos debaixo da tua graça. A tua graça é que nos conduz, que nos fortalece, que nos renova, que nos sustenta e nos permite sermos a tua igreja, o teu povo, Senhor. Obrigado por isso, Deus. Nos liberta de nós mesmos, da idolatria. Muitas vezes vivemos uma vida equivocada, achamos que o Senhor nos ama
porque nós fazemos coisas corretas. Na verdade, o Senhor sempre nos amou. E a Bíblia fala que o Senhor nos amou quando nós éramos ainda pecadores, perdidos, debaixo da escravidão do pecado, mas o Senhor nos amou ao ponto de entregar o seu Filho para morrer naquela cruz por nós. Por isso, Deus continua abençoando as nossas vidas, fortalecendo a tua igreja, fortalecendo os teus servos e servas aqui, para que nós possamos continuar caminhando sempre, Deus, debaixo dessa graça, vivendo essa graça, estendendo essa graça e reconhecendo que nós somos tão pecadores, mas nós somos tão amados, ao ponto do Senhor se fazer carne, viver entre nós e dar a sua vida por nós naquela cruz. Obrigado pelo sangue aspergido naquela cruz, que nos purifica, que nos santifica, que nos lava. Obrigado, Jesus. Obrigado por tão grande obra da salvação nas nossas vidas. Nos ajuda a relacionar a nossa vida, a sociedade, as pessoas à nossa volta, a nossa casa, a nossa família. Sempre, Deus, com graça, Deus, e sempre reconhecendo que nós precisamos constantemente do Senhor, o nosso Salvador. Abençoe cada um de nós. Nós entregamos esse período aqui, esse tempo ao Senhor, e que tudo seja para a tua glória e para o teu louvor, e para a nossa edificação como igreja. E é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém, amém. E amém. Amém. Deus abençoe os irmãos, né? Um bom domingo. Deus abençoe os irmãos aí pelo Zoom também.